Olá, meninos e meninas do oitavo C, tudo bom? Espero que vocês estejam aí fazendo direitinho, ficar em casa, né? Cuidar da sua saúde, cuidar também da saúde de todos que estão na sua casa. Bom, hoje eu estou tentando fazer algo diferente. Nós vamos fazer uma aula, como se vocês estivessem presentes, né? Pena que não estão, explicando sobre a Revolução Francesa, certo? Eu vou explicar tudo para que vocês possam fazer as atividades que vão ser postadas para a nossa próxima aula, que é pelo horário novo, quinta-feira. Então vamos lá, gente. O importante é que dessa vez agora eu vou explicar e não vou precisar chamar ninguém para acordar, não é mesmo? Vocês vão, né? Eu espero que ninguém durma. Então vamos lá. Vocês sabem que a Revolução Francesa de 1789, a França antes da Revolução, ela continha 25 milhões de habitantes, sendo que desses 25 milhões estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro estado, clero, tinha terras, privilégios, né, vivia ou seja, nas costas dos outros. Segundo estado, era a nobreza e o rei obviamente primeiro, e a nobreza, aqueles que tinham títulos, né, e que também tinham terras, ainda dentro do sistema, a maioria inclusive dentro do sistema feudal. Também mamando nas costas dos outros, ou seja, não gastava com nada. E o terceiro estado, pessoal, que continha 24 milhões e 500 mil pessoas, era quem sustentava essa corja toda aí. Ou seja, só que eles estavam divididos da seguinte forma: a burguesia tinha três divisões: alta burguesia, empresários e banqueiros, gente da grana, da mufunfa. Média burguesia, os profissionais liberais, advogados, médicos, etc. E a pequena burguesia, artesão e comerciantes, pessoas mais simples. Por último, lá no final, o povão, ou seja, a pobraiada, né? Que eram os camponeses, os pequenos lavradores, aqueles que viviam praticamente sem nada, ainda tinha que pagar esses enormes tributos. Bom, então quem vai se revoltar primeiro? Quem vai se revoltar primeiro vai ser a burguesia, porque a burguesia começou a perceber que pagava praticamente, né, os privilégios aí desse pessoal. Então a burguesia vai se revoltar porque ela queria fazer investimentos, ela queria negociar com outros países que não fosse a França, né, no intuito de ganhar dinheiro, fazer comércio, e não tinha essa liberdade por causa do sistema que existia na França. Então ela se revolta. Além disso, pessoal, não vamos esquecer, havia também uma grave crise econômica na França. Como é que era essa crise? Essa crise veio das guerras. Lembrem-se que a França fez muitas guerras, principalmente contra a Inglaterra, né? Guerra dos 100 anos, a Guerra dos 7 anos, e isso trouxe enormes gastos. E principalmente também, pessoal, pela questão dos gastos exorbitantes do primeiro e segundo estado, que vivia no bem bom, queria fazer tudo, né? Vivia lá na beleza e o pessoal ralando para sustentá-los. E também uma grave crise na agricultura, começou a faltar alimentos por causa de uma seca terrível. Então, tudo isso abalou demais a França. Como é que vai começar essa questão da revolta? Lembre-se que a Revolução ela teve 4 fases. Então, na primeira fase, que seria a fase lá da Assembleia Legislativa, ou Assembleia Nacional Constituinte, perdão, o que eles vão fazer? O rei percebeu que precisava de mais mufunfa. E aí o que ele faz? Convoca vai fazer a convocação dos Estados Gerais, que tinha mais de 200 anos que não fazia isso, né? Convoca para forçar o terceiro estado a pagar mais impostos. Ele queria criar mais impostos para o terceiro estado pagar. O que vai acontecer? Como o terceiro estado era a maioria, evidente que eles falaram: não, senhor, você não vai criar mais impostos, tá ficando louco? E aí o pessoal do terceiro estado convoca e faz uma assembleia constituinte para fazer uma constituição. Então é feita a primeira constituição na França. Seria uma constituição para que o rei pudesse seguir, ou seja, eles estavam limitando esse poder do rei, porque o rei agora tinha que obedecer essa Constituição. Aí o que vai acontecer, pessoal?
no dia 14 de julho de 1789, o povo passando muita fome, necessidade, e eles vendo já esse movimento da burguesia. Lembre-se que tinha também a influência do iluminismo, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a Revolução Francesa ela começou também baseada nos princípios do iluminismo. E como eu expliquei para vocês em sala de aula, as cores da bandeira francesa ela foi baseada nessas 3 palavras, ou seja, é a bandeira, inclusive, da própria Revolução. Bom, e aí o que vai acontecer? Vamos lá. Então, no dia 14 de julho de 1789, os servos, né, aquelas pessoas mais pobres, vão nas propriedades que ainda existiam desses nobres, ainda com o sistema feudal, queimam as suas obrigações feudais, ou seja, aquele contratinho, e partem para a Bastilha. O que era a Bastilha? Bastilha era uma prisão política criada pelo rei Luís XVI. Então, todas aquelas pessoas que eram contrárias ao regime dele, ele mandava prender nessa prisão, que era um horror. Então, o que acontece? Esse pessoal, depois de queimar essas obrigações feudais, eles vão até a Bastilha e libertam todos esses presos políticos. Então, esse movimento, gente, acabou se caracterizando como sendo o início da Revolução Francesa. 14 de julho de 1789, certo? Então, aí foi o início mesmo da Revolução. Que nós vamos... sim, agora eu lembrei. Segunda fase. Vamos passar já para a segunda fase. A segunda fase seria a Assembleia Legislativa, de 1791 a 1792. O que vai acontecer? O rei, gente, Luís XVI, ele não valia nada, porque ele percebeu que ele estava subordinado a uma Constituição. E nós vamos ter também uma disputa já de grupos políticos que vão se formar. Aí o rei Luís XVI, que não valia muita coisa, ele fez de conta, tá certo? Que estava cumprindo a Constituição, mas ele foi lá na Áustria e butucou no pessoal da Áustria, falou assim, olha, vocês vão organizar uma invasão na França, certo? Faz de conta que eu não sei de nada, eu vou facilitar a abertura das fronteiras para vocês irem, e aí o que vai acontecer? Vocês entram, eu vou posar de herói, porque eu vou conseguir conter essa invasão de vocês e vou sair de bonito, de herói, e vou rasgar essa Constituição, vou acabar com essa palhaçada. Só que ele foi descoberto, gente. Descobriram essa armação dele, ele inclusive foi preso e foi acusado de traição. E ele tentou, quando ele percebeu que descobriram a armação dele, tentou fugir para a Alemanha e aí conseguiram pegar ele na fronteira e levaram de volta para Paris, preso. Então aí marcou a segunda fase. Terceira fase, gente, essa fase agora é a fase da confusão. Inclusive ela é conhecida como a fase do terror, terror mesmo. Por quê? Ela vai de 1792 a 1795. Vai haver a proclamação da República, ou seja, não tem mais rei, o rei está preso, e vão substituir a antiga Constituição por uma outra. E aí vai elaborar uma nova Constituição. Aí nós vamos ter a formação de 3 grupos políticos totalmente antagônicos. O que são antagônicos? São contrários, certo? Então nós tínhamos os girondinos, que era a alta burguesia, gente da mufunfa. Nós tínhamos os montanheses, ou chamados de jacobinos, esses eram os radicais, os revolucionários, vamos até brincar, seria o PT da época, tá certo? E era a pequena burguesia. E nós tínhamos a planície. Quem era a planície? A planície eram os banqueiros, assim, aquele pessoal que Maria vai com as outras, de acordo com a votação, de acordo com o lado do vento, eles iam ora para cá, ora para lá. Então não tinha uma posição muito formada, era a burguesia financeira, certo? E aí, gente, nós vamos ter nessa fase uma segunda coligação, que vai ser a Alemanha, a Áustria, a Prússia. Lembra que a Prússia era um pedaço da Alemanha, e Rússia contra a França. Aí pegou todos esses países e falou assim, nós vamos invadir a França. Aí o que vai acontecer? Antes desse pessoal invadir a França,
os jacobinos, os mais radicais, lembrem-se, radicais, eles vão dominar esse período, né, que é chamado de Convenção Nacional, e vão simplesmente, tipo assim, fulano, você é contra nós? Morte. Então eles começam a usar a guilhotina de uma forma terrível. Então eles condenaram milhares de opositores à política que eles estavam exercendo à morte na guilhotina. Então, gente, ó, muita gente perdeu a cabeça, muita gente morreu dessa fase da Convenção Nacional. Lembrando que essa fase ela foi liderada por um cara chamado Robespierre. Robespierre foi terrível. Se você olhasse para ele e ele não gostasse de você, falasse, manda para a guilhotina, porque ele mandou guilhotinar muita gente, tá? Agora, o que o Robespierre fez de bom? Algumas coisas ele fez de bom. Ele acabou com a escravidão por dívidas, acabou com a escravidão nas colônias, e também tabelou preços e dividiu as grandes propriedades. É como se ele tivesse feito uma reforma agrária, tá certo? E deu as terras aí para os mais pobres. Robespierre mandou, inclusive, gente, ele foi tão terrível que todos os companheiros dele que ajudaram nessa fase, ele, né, na fase lá do início da Revolução, como Marat e Danton, que eram assim inseparáveis de Robespierre, como eles falaram assim, Robespierre não tá certo, vamos parar com isso, não é assim, né? A gente não queria o poder para isso. Aí ele mandou matar os próprios companheiros de luta. Então ele não era gente boa, não. Quer dizer, ele foi bom para aliviar a situação do povo lá, mas em compensação, um tirano. E assim, né, não tinha muita democracia, muito parecido, né, gente, com o que nós estamos vivendo agora. Então, essa fase, gente, é chamada a fase do terror. E essa violência de Robespierre, ela vai ter um fim. Por quê? Aí nós vamos entrar na quarta fase, que é a fase super importante chamada Diretório, 1795 a 1799. Nessa fase do Diretório, quem vai tomar o poder? Só lembrando que o Robespierre também vai ser guilhotinado, tá? Então ele vai morrer pelo próprio veneno. Ele mandou guilhotinar um monte de gente, ele também vai ser guilhotinado, certo? Então aí vai vir a quarta fase. Nessa fase não existe mais influência popular e a burguesia é a consolidação da Revolução Francesa pela burguesia, não pelo povo. Eu queria deixar uma coisa bem clara para vocês. Na verdade, gente, o povo foi usado. A Revolução Francesa, ela não foi uma revolução popular para o povo. Ela foi uma revolução da burguesia, para tirar o poder da nobreza. Ou seja, para tirar o poder do rei, acabar com a monarquia. Então, na verdade, foi a consolidação da burguesia, ok? Bom, aí o que vai acontecer nessa fase? Nós vamos ter uma Constituição, eles vão elaborar a terceira Constituição de 1795 e vai ser um governo exercido por 5 diretores, lá que seria a alta burguesia. Tá? Aí vai haver uma outra tentativa de invasão na França, também liderada pela Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra era a inimiga número 1 da França. Nessa segunda coligação, quem vai aparecer? O grande herói da Revolução Francesa, o general Napoleão Bonaparte, que eu vou falar muito dele para vocês na próxima aula, se Deus quiser, quando a gente já tiver voltado. Napoleão é considerado um dos maiores estrategista da história, a gente vai falar sobre ele. Então aparece o jovem Napoleão que conseguiu derrotar a Inglaterra lá no Egito, numa batalha do Egito, e conseguiu uma paz muito honrosa com a Itália, ou seja, ele se tornou um herói. Então ele volta para a França como um herói. Ele aproveita dessa posição de herói e dá um golpe, o chamado golpe 18 Brumário. O que é o 18 Brumário? 18 Brumário é no calendário da própria Revolução Russa, que seria 9 de novembro de 1799. É o chamado calendário revolucionário. O que o Napoleão faz? Depois que ele dá o golpe, ele vai dissolver o diretório, ou seja, não vai existir mais cinco pessoas, né, da burguesia para governar a França, e vai criar o consulado. O consulado, gente, é a fase em que ele vai praticamente se preparar para se tornar o imperador da França.
que vai ser a fase do governo de Napoleão. Isso nós vamos falar depois, tá? Então ele cria o consulado, acaba com o diretório e assume, se prepara para se tornar imperador da França. Quais foram as principais coisas desse consulado? A questão do Código Civil Napoleônico, a questão da liberdade individual, a liberdade da iniciativa privada. Ele praticamente acaba com a questão do absolutismo, deixando bem claro, ele favoreceu a burguesia. Então vai ter liberdade individual, liberdade religiosa, a questão de você poder ter terras, não ter problema nenhum. E praticamente, infelizmente, para nós mulheres, ele deixa nessa fase a discriminação da mulher. Né? A mulher deve estar submetida ao homem e ao pai, ou ao irmão ou ao marido. Triste, né? Gente, então é o seguinte, a gente terminou aí a explicação sobre a Revolução, espero que vocês tenham entendido de uma forma mais clara. E na nossa atividade, o que eu vou pedir para vocês? Fazer um resumo da minha aula, tá? Põe de novo para ouvir, vai anotando. Eu só gostaria que vocês não copiassem o resumo que eu já passei para vocês no papel, porque eu quero de vocês é justamente isso, a criatividade. Vocês vão me mostrar que vocês sabem fazer um resumo da minha aula e não do que está no papel. Eu, como roteiro, eu segui o resumo que eu fiz para vocês, mas eu não quero cópia daquele papel. Então vocês vão fazer um resumo para mim e as outras instruções vão estar lá no link lá da nossa aula, tá? Mas a primeira é essa, é ouvir essa aula e fazer um resumo de entre 15 e 20 linhas, sobre toda essa explicação que eu dei da Revolução Francesa. E também vou postar lá para vocês o restante do questionário para vocês responderem dessa outra parte aí da Revolução, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Eu acho que a gente vai fazer assim agora, fica mais fácil. Um beijo a todos, gente. Tchau!